Ok, bom dia, pessoal. Bom dia a todos, vereadores. Quero agradecer imensamente à equipe de saúde do município, através do Sérgio Fabri, o diretor-geral do Hospital Municipal, a representante da diretora de Atenção Básica, a Eliane, e a todos os vereadores que estão participando, o público que nos acompanha nas redes sociais, também os servidores que vão acompanhar, a nossa equipe técnica de retaguarda. E damos, então, início à nossa reunião aí com a equipe da saúde, sob o comando aí do presidente da Comissão de Saúde, vereador Maninho. Maninho, as boas-vindas, e daí tu abre a palavra para o Sérgio, por favor. Bom dia a todos, bom dia ao Sérgio, bom dia à Elaine, o Adriano, no caso, já tenha conseguido participar, está conectado. Enfim, Sérgio e senhores, essa reunião ela foi pedida pelos vereadores, haja visto que nós tivemos já uma reunião dias atrás que foi bastante esclarecedora, né? E depois disso surgiram algumas dúvidas de outros vereadores que no momento não puderam participar. Então, essa reunião é para isso, os vereadores têm questionamentos para fazer, alguns têm que responder também aos seus eleitores, à população, né? Então, nada melhor do que uma reunião dessa para que a gente possa estar dando oportunidade de esclarecimento, né, para vocês e aos vereadores, tirando essa dúvida, tá? Esse é o nosso objetivo, tá bom? Algumas informações que vereadores têm que precisam ser esclarecidas, tá bom? Então, nós queremos dar início, primeiro agradecer a presença de vocês, agradecer ao público que está nos assistindo nesse momento, aos funcionários da casa, né? E aos demais vereadores e vereadoras. Então, nós vamos começar essa reunião, senhor presidente, já abrindo para os vereadores que façam seus questionamentos, ou abrimos também para que todos fiquem bem à vontade aí. Só vamos começar o nosso trabalho aí, o vereador que quiser iniciar, ou começamos pelo Sérgio, já dando alguma explicação de alguma situação, Sérgio. Eu sugiro, vereador, o Sérgio já comece fazendo a apresentação, e ele, você como moderador, poderá fazer a intervenção, o vereador também. Aí o Sérgio escolhe, faça os questionamentos ou perguntas ao final da exposição dele, ou durante, o Sérgio que pode ver o que é mais conveniente para ele, que é mais fácil do entendimento, tá? Prossiga, então, Sérgio. Acho que o Maninho já te passou a palavra, pode ser? Sérgio, com a palavra. Ok. Bom dia a todos os vereadores e a todos que estão assistindo aí a apresentação. Eu trouxe primeiramente aqui um gráfico para mostrar a média móvel de casos confirmados de Covid-19. 23 aí de fevereiro, né, onde nós tínhamos uma diminuição dos casos, e depois nós começamos a ter uma escalada bastante grande de casos positivos. Também a gente consegue ver que depois das medidas de restrição que foram tomadas pelo município, a gente começa a observar a partir do dia aí 4 a 5 de março, uma nova queda acentuada de casos positivos da média móvel. O que isso quer dizer? Que nos próximos dias nós devemos ter, então, uma diminuição de procura hospitalar, à medida que agora está caindo os casos positivos. Então, também ficou evidenciado que as medidas que foram tomadas do ponto de vista da restrição está fazendo com que abaixe aí a nossa curva, né, ou essa escalada de casos positivos. Nós atualmente estamos aí com o hospital com 100% de ocupação das UTIs. Nós temos 70 leitos habilitados, estão 70 leitos ocupados, e nós implantamos aí, entre o pronto-socorro respiratório e as unidades COVID, nós temos mais 30 leitos aí com suporte avançado de vida, que tem ventilador pulmonar, que tem monitor e que tem equipe para atender pacientes em condição de ventilação mecânica. Com isso, ontem, nós estávamos com 102 pacientes no Hospital Municipal em condição
de ventilação mecânica, ou seja, pacientes caracterizados como UTI. Então, é um número bastante expressivo. O que a gente viu nas UPAs nos últimos 2 dias, 3 dias? Uma diminuição na procura. Nós tivemos dias que nós atendemos 200 pessoas, 180 pessoas nas UPAs, e nos últimos 2 ou 3 dias tivemos uma redução aí para em torno de 120 pessoas por dia de atendimento. Então, esse é um pouco do cenário atual, né? Ainda não refletiu a diminuição dos casos positivos, ainda não refletiu aí na questão dos internamentos hospitalares. Ney, seria isso a princípio? Aí eu fico aberto aí alguns questionamentos, só esse foi o panorama atual que eu passei. Sérgio, só abrindo um questionamento aqui, em relação à lista, a estatística de espera, tanto de internação clínica como de UTI. Tem esses dados de hoje? Nós estamos hoje com 34 pessoas aguardando vaga de UTI e 16 de enfermaria, tá? E na UPA nós temos hoje mais 30 pessoas aproximadamente em observação lá que vão definir se vão precisar de internamento hospitalar ou não. Ok, tem uma informação que chegou para a gente, algum questionamento de ontem, em relação, acho que a Elaine que vai poder dizer isso, mas eu já deixo o questionamento aqui, que foram abertos os procedimentos de atendimento COVID em algumas unidades de saúde, né? E aí veio o questionamento se não é possível fazer isso diretamente no atendimento domiciliar, uma vez que, fazendo nas unidades, a circulação das pessoas, que é o grande problema da contaminação, ela continua. As pessoas estão pegando Uber, pegando ônibus, para ir lá fazer consulta, para ir lá detectar se tem ou não tem o vírus, e isso aí tem impactado na retransmissão. Então, não sei se você ou a Elaine pode responder se esse procedimento, não estou julgando aqui se é o mais correto, se tem estrutura ou não tem, só para a gente entender se seria possível. Nós sabemos que tem uma equipe fazendo atendimento domiciliar, mas é por chamado, é isso? Fica aí o questionamento. Ei, nós temos 4 equipes hoje para o atendimento domiciliar COVID, tá? São médicos que vão equipe nas casas das pessoas. Só que essa equipe, ela está focada para atender pacientes acima de 60 anos, tá? Ou com comorbidades graves. Então, essa equipe, ela está indo nas casas para fazer as visitas, tá? O restante, abaixo de 60 anos, pode, não é obrigatório, mas buscar atendimento nas unidades básicas de saúde, se assim ele entender. Ou então, numa situação mais complicada, pode buscar também a UPA. Mas ainda a nossa porta de entrada principal, ela é o plantão COVID, tá? E a telemedicina, onde as pessoas com sintomas assintomáticos ou sintomas leves podem buscar auxílio por lá, tá? Daí não precisariam ir até a unidade básica de saúde. Então, a gente ainda defende aí o plantão COVID, né, como uma primeira porta de entrada. E busca as unidades básicas de saúde aquele paciente que assim julgar necessário. Se por acaso ele está com uma sensação de agravamento da doença ou ele não está muito bem, então ele acaba buscando aí o posto de saúde, tá? Como uma outra porta de entrada. E para o paciente mais grave, aí a gente está usando a questão da UPA como porta de entrada. Presidente, só para a gente encaminhar, Maninho, os vereadores que querem fazer a inscrição nas perguntas, pode fazer ali no chat, daí a gente segue o Maninho pode seguir aquela sequência de inscrição pelo chat ao lado da tela, tá? Ok. Sim, Sérgio, presidente, Ney, só essa pergunta que o presidente fez ao Sérgio. Sérgio, a questão é assim, a gente sabe que foi um pedido, uma conversa nossa, na questões de requerimentos, informações, à prefeitura, à área da saúde, que isso vem causando um certo transtorno para vocês na questão do tempo, até mesmo o sufoco que vocês estão tendo no trabalho e atendimento, onde vocês tiram pessoas profissionais
para dar essas informações, essas respostas, né? Mas me desculpe, mas eu, infelizmente, tive na questão de fazer um requerimento, mas aproveitando já o momento, o presidente fez a pergunta, mas a questão é a seguinte, as pessoas que se dirigem, Sérgio, a uma farmácia particular, ela faz o teste e dá positivo. Essa farmácia não teria que ser responsável em comunicar à saúde, a algum departamento do município, e não deixar essas pessoas, por exemplo, pegar o resultado e, olha, você deu positivado. Essa pessoa simplesmente, ela vai para uma sorveteria, isso eu te falo porque foi presenciado, 2 pessoas, eles não teriam que ser encaminhados nesse exato momento, se chamar a farmácia, chamar os profissionais e encaminhar essa pessoa, o local onde essa farmácia está fazendo esse teste das pessoas é um local onde outras pessoas que vão lá fazer um outro medicamento, eles estão tendo acesso. Nós fizemos da melhoria gestantes do ambulatório, ficam na né? farmácia aguardando essa Vamos ver agora essa reunião. Enfim, Sérgio, o que a gente quer saber, essas farmácias têm uma responsabilidade em comunicar algum órgão para que seja tomado as providências imediatas com essas pessoas que saem o resultado positivo de lá? Agora eu entendi, essa é uma outra pergunta. Veja, eu também tenho uma situação muito clara. Quando você faz um exame COVID e ele testou positivo ou suspeito, ou está ainda como suspeito em andamento o exame, a primeira coisa que nós precisamos prescrever é o isolamento dessas pessoas. A gente não pode simplesmente apenas dar um exame. Por quê? Porque ainda mais se ele já está positivo, ele teria que imediatamente se dirigir aí ao isolamento social e não ficar circulando pela cidade. Então, essa é uma questão. As farmácias têm a obrigação de fazer a notificação no Notifica Paraná, mas também precisa ver a questão do isolamento, prescrever o isolamento social, porque a pessoa não pode ficar circulando. E também deveria levantar quem são os contactantes próximos dessas pessoas para que essa situação não aumente a circulação do vírus, tá? E outra situação é a própria questão da automedicação, que nos preocupa quando as pessoas acabam só indo direto na farmácia e não buscam auxílio médico, né? Então, isso é uma dificuldade, porque depois essa automedicação sem aval médico, sem acompanhamento médico pelo posto de saúde, pelo seu médico privado, né, o convênio, é onde pode ocasionar um agravamento da doença depois quando as pessoas vão para a UPA, acabando mascarando aí a doença. Bom, eu queria aproveitar e fazer um comentário sobre a fala do Sérgio e também, Maninho, sobre a sua pergunta, se me permitir. Sim. Então, é o seguinte, essa questão da farmácia, e vou dizer como farmacêutico, inclusive, que sou. O nosso farmacêutico, quando a partir do momento que ele faz e libera o resultado do exame, ele está laudando que esse paciente, ele está ou não com o vírus naquele momento. E, claro, o que mais pega são os que são detectados. Então, ele tem obrigatoriedade sanitária e responsabilidade técnica de fazer essas informações para a autoridade sanitária, que é a vigilância, justamente para ser contabilizado e a gente possa monitorar, e juntamente o isolamento. Esse fator é muito complicado, porque a gente depende do fator humano e a gente sabe que é aí que as coisas enroscam, né? As pessoas estão... Infelizmente, alguns negam a doença, outros não acreditam que ela tem tanto potencial assim, mas vem a calhar, juntamente às farmácias, eu peço atenção de todos os vereadores, inclusive, que, gente, o que eu tenho recebido de pacientes aqui na UPA do Morumbi, com a mesma história de que fez o exame na farmácia e que daí, logo dando detectado, ele já saiu com alguns medicamentos de lá, e esses medicamentos ele foi para casa fazer uso, e aquilo ele foi agravando, mas ele foi
utilizando os medicamentos na finalidade de achar que aquilo ali é resolver, quando chega aqui na unidade, é triste a situação. O paciente já não tem mais pulmão, o pulmão está acometido, enfim, ele procura ao uso daqueles medicamentos que foram passados lá na farmácia, não procura um serviço de saúde onde pode fazer a gasometria, o raio-x de tórax, a avaliação da escuta pulmonar, tudo o critério clínico do paciente, que a clínica fala muito mais do que o exame, às vezes, e quando chega aqui está 50% do pulmão comprometido, 75% do pulmão comprometido. Então, eu venho mais complementando a fala do Sérgio e também fazendo uma ressalva e orientação sobre essa questão que está todos os dias a gente presencia esse tipo de caso. Obrigado, Adriano. Isso é importante, viu? Próximo vereador aí, fique à vontade, faz favor, companheiros. Pedir a palavra, presidente. Me inscrevi no chat, senhor presidente. Fique à vontade, presidente. Fique à vontade. Bom, eu acho que nessa situação assim, tudo se resolve num diálogo, entendimento, né? Nesse caso das farmácias, o pessoal vai fazer o exame, faz um prontuário simples, nome, endereço, telefone. Deu positivo, pega a assinatura da pessoa e orienta ali. Ó, você tem que ir para casa e entra com atendimento à central da Covid, né? Fala, ó, tá notificado, se você for outro local aí, tem que ir direto para casa, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, bom dia, Sérgio, bom dia, Adriano, né? Pavan, a minha preocupação é a seguinte, como está os estoques de oxigênio, né? E também os sedativos, os medicamentos que estão sendo utilizados aí no combate ao coronavírus, né, no hospital. Rogério, a questão do oxigênio, a gente está bem tranquilo, por enquanto, tá? Nossa empresa em nenhum momento acenou para nós a questão de que pode faltar oxigênio. A questão principal é os sedativos, tá? Os sedativos, o Paraná tem sedativo até domingo, tá? Sábado, domingo, esse é o limite dos sedativos em todo o estado do Paraná. Nós temos compras em aberto dos laboratórios, a gente está com dificuldade de receber também, porque não há capacidade de produção, tá? Então, não é problema de compra do hospital, não é problema de recursos financeiros, é problema de distribuição e logísticas e produção dos laboratórios, tá? Já saiu um alerta do próprio governo do estado aí para que todo o estado do Paraná tenha medicamento aí no máximo até final de semana, tá? Então, essa é uma grande preocupação. Nós estamos ligando a Brasília e Curitiba para ver se a gente consegue, porque eu acredito que o governo federal precisa intervir nisso, né? E fazer uma distribuição para os estados e automaticamente para os hospitais de referência. Porque eu acho que o grande desafio agora para a próxima semana vai ser justamente essa questão dos medicamentos. Eu vou falar um pouquinho da UPA. A questão do sedativo ela é a mesma situação, né? O Sérgio, a fundação, a gente é tudo a mesma coisa, e é um problema não só do Hospital Municipal e das UPAs, também vai ser do Costa, vai ser da Unimed, é um problema do Estado e talvez no Brasil, mas a gente tem o mesmo problema. Agora, do oxigênio, até a gente tem uma notícia melhor, que está sendo instalado um tanque de 12 mil litros de oxigênio, esse tanque chega entre hoje e amanhã, e isso vai reforçar a nossa capacidade de fornecimento de oxigênio, porque hoje é cilindro, né? A gente tem uma bateria ali de 12 cilindros de 20 metros cúbicos cada um, só que ele acaba acabando, 6 cilindros duram no máximo 3 horas, a gente tem que ficar trocando isso o tempo todo, e a gente vai ter uma segurança maior, que vai ser o próprio tanque igual ao do hospital, só que um pouquinho menor apenas. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Adriano, assim, pelas explanações, né? Então, queria deixar essa sugestão, não sei de quem pode partir essa iniciativa, né? De conversar com as farmácias, fazer esse cadastro e orientar ali. Deu positivo, vai para casa e entra em contato com a central, né? A título de sugestão. Me dá uma parte, vereador Rogério. Vereador, o vereador Alex se inscreveu para falar logo após o vereador Rogério. Aí não sei como que vocês querem fazer. Vamos pela sequência?
Se for pertinente a pergunta do vereador Cassol, acho que já poderia... Já pega uma carona com o que você falou. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Adriano. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Esses exames que são realizados nas farmácias, então, todos aqueles que derem positivo não têm um controle pela vigilância? Não há uma obrigatoriedade das farmácias alimentar algum sistema, alguma coisa, com o nome da pessoa que deu positivo nesse sentido? É obrigatório informar, sim. É obrigatório. Obrigatório. O que está sendo discutido e apresentado como preocupação, tanto pelos vereadores quanto pela gente, é que depois dessa notificação ela é um sistema burocrático, né? Mas aí nós temos uma segunda fase, como inserir ele na rede do Sistema Único de Saúde, né? Uma vez que ele buscou uma farmácia e não buscou a rede SUS. Que aí eu acho que é pertinente ali a sugestão do Rogério Quadros, que depois que ele diagnosticou positivo, que ele busque o plantão Covid, né, que entre no sistema, ou o posto de saúde, né, mais próximo, esses que estão abertos, para que ele entre no radar do Sistema Único de Saúde, que ele faça parte dessa rede e comece a ser monitorado, né? Eu acho que essa que é a questão. Mas ele é obrigatório, sim, a fazer notificação em até 48 horas. O problema está justamente no pós. O problema está nessa situação que o Sérgio falou. Ele fazer o exame, ele é avisado, o vereador Rogério, para a vigilância sanitária. O gargalo está na questão terapêutica, que ele, ao invés de só usar a farmácia como instrumento de diagnóstico, e após isso, diagnostiquei, preciso de atendimento, porque tem casos que não precisa nem atendimento, a pessoa até tem sintomas leves, ou nem tem sintomas, mas deu positivo. Mas ele precisa de atendimento. Ele já está sendo atrelado um exame com uma gama de medicamentos. Só que o paciente evolui muito rápido, e ele não está inserindo dentro do sistema público de saúde, para que daí a gente tenha a expertise de dar o suporte avançado ou direcionado para o tratamento da Covid. Aí que está o gargalo. Obrigado. Vereador Alex. Obrigado, secretário. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Adriano. Bom dia, Elaine, demais vereadores. A pergunta é mais direcionada ao Sérgio, ao Pavão, e depois eu tenho outro questionamento também, a atenção básica para a Elaine, que está representando a diretoria hoje, tá bom? Sérgio, você acabou de falar da questão dos leitos, que nós estamos aí com 100%, mais do que 100% de ocupação dos leitos de UTI, né? Já passamos de 500 mortos, mais de 29 mil infectados, e né, se nosso sistema não está colapsado, está muito próximo do colapso. E eu sei dos esforços tanto do Hospital Municipal, enfim, de toda a rede hospitalar da cidade, e a gente fez uma indicação, inclusive o Maninho, que é presidente da saúde, assinou em conjunto como apoiador, para a questão do poliambulatório. Nós sabemos que lá no poliambulatório nós temos as centrais de oxigênio e temos alguns leitos que poderiam talvez ser utilizados também como leitos de UTI, e também alguns consultórios médicos que poderiam ser usados como enfermarias. Nós temos essa indicação número 500, que foi justamente colocado em pauta na sessão passada. E aí isso talvez ajudaria, claro que assim, eu sei que para abrir leitos de UTI não é ir lá e colocar uma cama e simplesmente está aberto, que demanda de equipe, que demanda de uma estrutura, mas haja vista a situação pandêmica que nós temos hoje no nosso município, e a questão de que nós temos que nos importar e tentar salvar o máximo de vidas. Eu sei que é isso que está acontecendo pelos esforços conjuntos de vocês, principalmente, e eu sei aí a dificuldade do que a gente está recebendo. Não sei os demais vereadores também, acredito que sim, das pessoas dizendo assim: olha, me ajuda, eu preciso de um leito para o meu avô, eu preciso de um leito para minha tia, nós temos dinheiro, nós vamos pagar, e a gente sabe que nesse momento não depende de quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, como vocês deixaram claro para a Comissão de Saúde na reunião anterior que nós tivemos com você e com o Pavan. E aí você acha, uma vez que o Hospital Municipal também já tem um contrato com o poliambulatório, e nesse momento as cirurgias eletivas, se não está, nesse momento, paralisadas, está num volume bem baixo, né, avaliar-se com estudos, claro, se não teria condições de implantar novos leitos de atendimento para a Covid
lá no poliambulatório Nossa Senhora Aparecida, você conhecendo a infraestrutura como um todo da unidade, gostaria que o Sérgio Pavan se manifestasse nesse sentido. Alex, eu acho que é inviável a gente levar o Covid para lá, tá? Principalmente por conta da rede de oxigênio, que lá é cilindro, isso fica muito complicado. Então, assim, o que a gente está estudando? A gente está vendo, como eu postei no início, a gente está vendo uma queda acentuada agora dos casos positivos. Então, isso deve refletir aí na próxima semana já nos internamentos hospitalares. Precisa começar a diminuir. Mas se a gente precisar ir para o poliambulatório, a gente pensou em levar outro setor no hospital, como, por exemplo, talvez a ortopedia, algo assim, entendeu? E de manter os pacientes COVID aqui por conta da logística e da própria agravamento da doença, né? Que ela agrava muito rápido. Então, talvez é mais fácil para outros serviços do hospital você precisar depois para lá, tá? Do que levar propriamente o COVID, né? E os leitos aqui do hospital são mais preparados para atender pacientes de COVID mais graves. A gente estaria usando lá para outras especialidades, se for necessário. Também em relação a isso, Alex, só para complementar a fala do Sérgio mais uma vez, a gente trabalha muito em sintonia. Então, o termômetro hoje do COVID, ele acaba sendo a UPA, tá? Então, eu e o Sérgio, a gente fala o tempo todo, as equipes assistenciais também conversam o tempo todo. Então, o que a gente vem observando, como o Sérgio demonstrou no gráfico? A gente vem observando que, assim, nós não estamos na situação de colapso, a gente não está nessa situação, a gente está numa situação de unidade cheia, mas que a gente consegue administrar a ida desses pacientes para o hospital de uma forma não da velocidade em que queríamos, mas também não é um caos, não é um problema aonde o paciente fique aqui aguardando esse leito por muito tempo, ou seja, e há uma tendência de estabilidade nos últimos dias, né? Mas como o Sérgio falou, se houver a necessidade de deslocar algo do hospital e reforçar o hospital para esse sentido, é uma estratégia interessante. O objetivo nosso, como eu disse, é colaborar, Sérgio Pavan, né? Então, assim, a gente sabe da situação crítica que está, mas o objetivo justamente disso é que se pudesse, talvez, ter mais leitos para que outras pessoas não ficassem na fila de espera. Mas respeito aí a opinião técnica, né? E o objetivo é sempre estar colaborando nessa situação. Então, agradeço a pronta resposta de vocês. Alex, só para complementar, às vezes quando a gente faz assim, a gente abrir mais leitos, abrir mais leitos não significa que a gente está dando o melhor atendimento para o paciente, porque você depende daquele fator que é a equipe, né? Quando você consegue concentrar equipes boas e consegue dar o atendimento, mesmo que tenha um pouco mais de pessoas naquele local, você concentra equipes boas para dar atendimento igual para todo mundo. E se você ficar abrindo muito leito e não for de uma forma bem organizada, e a contratação de pessoas hoje está difícil, a contratação de técnico de enfermagem, de enfermeiro, fisioterapeuta e médico, assim, a gente está usando tudo que o município tem para oferecer. Aí a gente acaba, talvez, pensando só na abertura, podendo correr um risco de ter um local com uma equipe mais preparada ou com menos, e acho que talvez não é esse o objetivo. Mas é óbvio que, se for o caso, né, como a UPA abriu para atender respiratório, não estava previsto isso, e acabou abrindo, né? Ok, Pavan, obrigado. Elaine, acredito também que o Cabo Cassol vai se manifestar. Nós estivemos a convite lá do CONSEG, lá da região sul, Conselho de Saúde, em 2 unidades básicas, aliás, na Padre Ítalo e no Porfilube, a pedido do Conselho, para levantar algumas informações a respeito, principalmente porque tanto o Padre Ítalo quanto o Porfilube foram referenciados aí no atendimento ao Covid agora, né? Informação que nós temos também no site oficial da Prefeitura. E um dos questionamentos, Elaine, eu queria que você, por favor, nos explicasse como de fato é para ser esse protocolo, porque estando lá,
nós presenciamos, o Cabo Cassol também pode falar, uma situação onde que os pacientes comuns, tantos que chegam lá com suspeita de Covid, quanto para outras consultas lá da atenção básica, entrando pela mesma porta, usando o mesmo saguão de espera, com a mesma equipe de atendimento. E eu gostaria que você, então, nos posicionasse como que é para ser feito isso, se é realmente assim que é para funcionar, se está tendo alguma coisa equivocada nesse sentido, que você nos pontuasse aí, então, os vereadores, para que a gente possa também informar a população, porque ficou todo mundo muito assustado com o formato que as coisas aconteceram, e eu estava lá junto com o Cassol e mais algumas pessoas, e a gente verificou essa situação, e aí eu gostaria que você explicasse isso aí, por gentileza, se possível. Bom, primeiro, bom dia, né, a todos, né? Então, sobre o fluxo de atendimento, né, do COVID na atenção primária, ele já é um fluxo que, desde o ano passado, o Ministério da Saúde, ele já colocava isso como proposta para atendimento na atenção primária, né? Então, o fluxo funciona pelo Fast Track, que é o atendimento rápido, né? Então, o atendimento rápido dentro das unidades, a gente está com 10 unidades hoje de saúde que está fazendo que está atendendo, né, nesse formato de atendimento rápido. Então, existe a barreira sanitária, que nas unidades, na maioria das unidades, né, nas unidades de saúde, o agente comunitário de saúde, ele fica lá na frente, né, na porta da unidade, e já pergunta para o paciente qual é o problema, né, de saúde, e pergunta se tem algum sintoma referente ao COVID. Uma vez que esse paciente sinaliza que está com sintoma de COVID, está com febre, com dispneia e tudo mais, ele é encaminhado a uma sala que a gente identificou dentro da unidade como a sala de sintomático respiratório, né? E essa sala, o paciente vai entrar nessa sala e não vai sair de lá até finalizar o atendimento. Então, todos os profissionais que forem fazer o atendimento, que fazem, né, tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe médica, ela vai até esse consultório do respiratório sintomático, vai ser feito a notificação, vai ser feito o atendimento, né, prescrição de medicamentos, a própria equipe vai estar indo até a farmácia e vai retirar esse medicamento, entregar para o paciente e dali o paciente vai embora, né? O que eu tenho de dados até agora, né? Então, de segunda e terça, que de ontem eu ainda não consegui passar nas unidades. Então, diariamente, eu estou indo, né? Eu e a minha equipe está indo nas unidades de saúde, a gente está indo e está buscando todas essas informações, né? Nesses 2 dias, segunda e terça, a gente, na unidade básica, já fez 180, aproximadamente 180 atendimentos. Eu acho que vem até de encontro com o que o Adriano falou, que esses 2 últimos dias, né, diminuiu o atendimento lá na UPA. Mas por quê? Porque a gente conseguiu ampliar o acesso para esse usuário, né? O usuário, ele estava procurando ou o plantão COVID ou a UPA Walter, né? Então, a gente colocando em 10 unidades, a gente conseguiu distribuir e realmente fazer o atendimento, que é isso que o pessoal está falando, né? Vai lá, o médico atende, o médico já medica da forma correta, né? E permite a gente fazer o acompanhamento desses pacientes, né? Então, o principal objetivo da gente fazer essa ampliação de acesso para o usuário foi realmente a gente permitir o acesso e a forma adequada de tratamento e isolamento desse paciente, né? Então, eu tenho aqui mais de 90% dos pacientes que foram atendidos na unidade de saúde, a maioria foram sintomas leves, né? Onde a gente vai fazer só a terapêutica sintomática e reforçar o isolamento, né? Por quê? Porque a gente acredita que só dessa forma que a gente vai conseguir diminuir a gravidade, né? Que os pacientes evitem de chegar tão grave na unidade hospitalar. Não, perfeito quanto à tua fala, Elaine. A questão que eu só indaguei foi
Na questão do Porfilob, a gente percebeu que tem uma entrada diferenciada para quem está com suspeita, tem um fluxo. Na Padrítulo, a gente não percebeu isso. Então, meu questionamento é justamente nisso. O que está sendo pensado lá no Padrítulo, ou foi só aquele momento, agora já foi reorganizado esse novo fluxo? Então, a minha indagação é quanto assim, alguém que está suspeito vai utilizar o mesmo espaço comum de algum paciente que está sendo lá para ser atendido por qualquer consulta da atenção básica ali, eletiva? Não, a média até de atendimento do Padrito de respiratório sintomático tem girado em torno de 20, 22 pacientes, que foi nesses últimos dias que a gente viu, foram 20 pacientes atendidos durante as 24 horas, né? Então, o paciente, eu não tive, assim, uma espera de paciente sintomático, porque a sala estava ocupada, né? A orientação que a gente passou para a unidade, o paciente está referindo, se a sala do respiratório sintomático estiver ocupada, esse paciente deve aguardar, né? Eles já colocaram cadeiras ali fora, não é para entrar dentro do saguão. E eles fizeram um circuito, eu tive lá, né? Eles fizeram um circuito com faixas, né? Sinalizando qual é a passagem desse paciente que é respiratório sintomático. Está tudo de acordo com o protocolo do próprio Ministério da Saúde. Então, das 10 unidades que eu tenho, 5 estão nesse mesmo formato. Eu tenho algumas que são de estrutura mais antigas, que permite aquela porta lateral e a gente consegue fazer o fluxo pela porta lateral. Agora, as outras, tem unidades como Morumbi 2, São Paulo 1, Jupira, que não tem porta lateral. Então, o paciente feito esse fluxo, a gente separou um consultório próximo à porta, né? Tanto que lá no Padrito é o primeiro consultório, né? Então, o primeiro consultório ali já é o respiratório sintomático. Lá, inclusive, eles deixaram 2 consultórios, não foi só um, justamente pensando que a gente, lá por ser um serviço que atende urgência e emergência e que tem um fluxo maior do que nas unidades, né, eles deixaram 2 consultórios sintomático respiratório para, se tiver 2 pacientes para ser atendido ao mesmo tempo, dá para a gente atender 2, tá? Tá bom. Obrigado, Elaine. Presidente, grato. Acho que agora sou eu. Bom dia, então, Elaine, bom dia, Adriano, bom dia, Sérgio. Eu não sei ao certo para quem que seria essa pergunta dos 3, mas eu lembro que na reunião que a gente teve aqui na sala das comissões, da Comissão de Saúde, junto com o Sérgio, junto com o Adriano, algumas coisas foram muito esclarecedoras e eu lembro que eu repassei isso nas redes sociais e aí eu venho trazer aqui agora as dúvidas que me foram levantadas e foi, assim, espantoso a quantidade de pessoas que veio me relatar. Então, assim, aquele dia a gente tinha conversado justamente sobre aquele kit COVID que o Adriano trouxe hoje até, né, no início desta reunião, né? Que as farmácias vendem um kit COVID, que isso é muito perigoso, porque logo quando positiva, as pessoas acabam tomando alguns medicamentos que não estão sendo tomados na hora correta e não foram prescritos, né, no momento correto por um médico, e, portanto, isso acaba prejudicando, enfim, carga viral, várias outras coisas técnicas e importantes nesse sentido. E aí, quando eu conversei sobre isso, pedi para a galera tomar, né, prestar bastante atenção nisso e disseminar essa informação, né, que vocês trouxeram aqui, eu tive muitas respostas no sentido do exame. Então, qual que é o grande problema? E eu acho legal a gente falar sobre isso aqui, até para vocês explicarem como que funciona a questão da coleta, né, dos exames, que daí fica gravado e também é bem informativo para as pessoas, porque acho que pouca gente sabe. E aí, assim, então, é coletado o exame e demora para sair o resultado. Nessa que demora, as pessoas acabam tendo sintomas e procuram as farmácias e acabam adquirindo esse kit por desespero, e eu imagino que até eu faria o mesmo se eu não tivesse ainda o resultado e eu não tivesse nenhuma prescrição, né? Então, eu queria que alguém pudesse, talvez, indicar qual o melhor caminho, o que fazer nesses casos, como que funciona a coleta, né? Por que às vezes demora para o resultado sair, é importante também explicar isso. E mais ou menos nesse sentido, assim, a explicação. Tá. Yasmin, então, assim, é importante a gente esclarecer para a população
Quando o paciente ele adentra, e eu vou dizer isso porque a porta de entrada para esses pacientes está aqui com a gente na UPA do Morumbi. Quando o paciente adentra dentro do serviço, a primeira coisa que é feito com ele é entender o que essa demanda de sintoma respiratório, e também, claro, eu não posso esquecer da Elaine, que tem a porta de entrada das básicas, da rede básica também agora, mas assim, quando ele entra no serviço, ele tendo, porque hoje, gente, hoje um paciente com resfriado, a gente vai suspeitar de Covid, gripado é Covid, qualquer sintoma respiratório, infelizmente, a gente tem que colocar o Covid na frente, porque a gente está no período pandêmico. Bom, esse paciente, quando ele entra dentro do serviço, mesmo ele não tendo o resultado do Covid, mas ele tem uma sintomatologia clássica da Covid, ele começa a ser tratado. Mesmo que o resultado dele vai levar 3 dias, 4 dias, e às vezes ocorre até de 5 dias, o que nós tratamos em doenças virais e pneumonias virais, inclusive, é a suplementação baseada em sintomas. Então, vamos lá. Olha, o médico vai analisar o quadro do paciente, tendo o resultado positivo ou não na mão. Se não tem resultado, solicita o exame. E esse paciente é orientado ao quê? A usar os medicamentos para aquela situação que ele está apresentado, mesmo que ele não tenha melhora do quadro no período de 24, 48 horas, ele é orientado a retornar sempre que ele não estiver bem, paciente em condições de ir embora. Mas acontece todos os dias aqui na UPA, e agora, nesse momento, eu tenho 4 pacientes que não têm resultado de exame, mas é clássico respiratório deles, e eles não têm condições de ir para casa, porque está desaturando, porque está com esforço respiratório, a gente segura o paciente na unidade, pede o exame no caráter de internação, que esse exame é feito dentro da nossa rede. Assim que sair o resultado, a gente vai ver o que a gente faz com esse paciente. Se ele vai ficar isolado, não, ele não é Covid. Então a gente vai enviar para outra unidade de pronto atendimento, que é a UPA João Samec. Então, assim, o exame, ele não eu sempre digo, a clínica do paciente é determinante, o exame é complementar, né? Então, assim, não é porque não tem o resultado que eu não vou me tratar. Muito pelo contrário, a gente precisa estender para a população que mesmo que o seu resultado está em andamento, e você não está bem, continue vindo na unidade, porque é aqui que a gente vai dar o suporte. Ou um suporte mais avançado, ou um suporte de direcionamento de outros grupos medicamentosos, avaliação do primeiro quadro, porque a gente tem o prontuário do paciente, a gente sabe como ele chegou aqui no dia X e como ele está no dia Y. Então, a gente vai... Mas esse negócio de que justificar que o resultado do exame não saiu e ficar em casa, não dá. Não, perfeito. Obrigada. Yasmin, posso falar? Claro, claro, por favor. Colaborando com o que o Adriano falou, a questão clínica, ela precede qualquer tipo de exame, tá? Então, independente disso, tem que ser tratado se assim for o sintoma. Juntamente com o prefeito municipal, a gente conseguiu ao Ministério da Saúde 10 mil exames de RT-PCR, tá? Que está para chegar aqui em Foz do Iguaçu. E nós compramos, terça-feira, uma máquina nova, porque os exames, os insumos do Ministério são exclusivos de uma marca de equipamentos que eles compraram. Então, a que nós tínhamos aqui, ela faz a detecção, tá? E para fazer a extração, que é uma fase preliminar do exame de RT-PCR e COVID, a gente precisava de uma máquina específica, porque o insumo do Ministério é uma marca, não sei se estão conseguindo me entender. Então, sem comprar aquela máquina, daquela marca de insumos, eu não consigo processar os exames, tá? Nós compramos a máquina, foi autorizado, com recursos da Itaipu Nacional, deu R$295 mil essa máquina, comprei terça-feira. Ela está já em fase de calibração, que a gente chama, em São Paulo, e a gente espera que essa máquina chegue no máximo em 7 dias, foi o prazo que a empresa nos deu. Quando chegar essa máquina, com o auxílio do Ministério da Saúde, que o Chico conseguiu intermediar,
a gente ganhou mais 20 mil exames da RT-PCR. Então, nós vamos ter 30 mil exames da RT-PCR para voltar a fazer no laboratório municipal. Tá? Se a gente conseguir, assim que chegar essa máquina, nós voltamos a soltar exames em, no máximo, 36 horas, como a gente fazia antes, tá? E não vamos mais necessitar mandar para o LACEN. Então, a gente está muito feliz com isso, a gente espera que chegue logo essa máquina e, com o apoio do Ministério da Saúde, a gente talvez volte, então, aí, talvez não, com certeza, se chegar a máquina, a gente vai poder retornar a fazer os exames no nosso laboratório municipal. Perfeito, Sérgio. Essa explicação aí foi muito fundamental para a gente poder responder as dúvidas, né, da população. Obrigadão mesmo. Agora é a vereadora Anice inscrita. Obrigada, vereadora Yasmin, pela palavra. Parabéns, vereador Maninho, aí, pela propositura da reunião. Sérgio, bom dia. Elaine, Adriano e aos colegas vereadores. Sérgio, minha pergunta ela é sobre uma máquina, que eu não sei se o Hospital Municipal tem hoje, sobre a ECMO, oxigenização por membrana extracorpórea, que faz essa oxigenização. Nós hoje temos essa máquina ou é só... Nem no Costa, né? Porque me parece que no Costa essa máquina ela é alugada de fora. O Hospital Municipal, ela tem essa máquina, o ECMO? Para fazer o ECMO? Não, esse extracorpórea é para fazer um procedimento, né? Entendeu? Nós não adotamos esse procedimento extracorpóreo no hospital, tá? Poucos hospitais hoje adotam esse sistema, né? Entende? Alguns até têm, mas é raro hoje usar. Alguns HUs de Cascavel não tem também, então, assim, como é que eu vou dizer? Isso é uma questão muito técnica médica, tá? Isso até nem posso opinar muito sobre isso, como eu não sou médico, eu não sei te dizer qual que seria o benefício ou o risco disso, né? Mas, assim, é pouco utilizado. Mesmo quem tem, se utiliza muito pouco dessa questão, tá? Eu acho que, assim, a maior dificuldade que a gente está tendo agora, que vamos passar todos, vai ser, como eu falei, a dificuldade de medicamento, né? Eu acho que isso extrapola qualquer questão técnica aí de equipamentos ou algo nesse sentido, sabe? Então, vai ser um mês difícil, muito difícil, que a gente está planejando. Nós, todos os diretores dos hospitais, estamos nessa mesma situação. A gente está tentando, eu acho que falta uma ação mais efetiva do governo federal de regulação de estoques de medicamentos. Eu acho que isso, novamente, falhou muito o Brasil. Eu acho que a burocracia, nós estamos tentando importar medicamentos já há alguns dias, é muito difícil conseguir comprar medicamentos do exterior, coisa que talvez o Ministério da Saúde já deveria ter feito para distribuir para os hospitais de referência, né? Porque depender só dos laboratórios do Brasil vai ser impossível passar a pandemia. Eu acho que os senhores vereadores viram aí, todos viram que o mapa vermelho do país hoje, do Covid, né, acima de 90% de ocupação, está em todos os estados. Parece que só tem um estado de Roraima, se eu não me engano, que não está com 90% de taxa de ocupação. Então, não há laboratório do Brasil que dê conta de fazer tudo isso, tá? Todos os medicamentos que a gente precisa. Então, eu acho que nós estamos tentando via Paraguai, sistema de importação. Eu acho que nós somos, em outras palavras, nós estamos tentando muitos esforços, todos nós, diretores, na busca de medicamentos nessa semana, sabe? Então, esse é o grande desafio nosso até sexta-feira. Obrigada, Sérgio. Vereador Galhardo. Presidente, bom dia ao Sérgio Fabris, ao Adriano, a Elaine. Eu acho que o presidente, na sequência, já que estamos ao vivo, vai poder passar essa informação aí para a população. Nós estamos utilizando, pessoal, dessa transmissão do Zoom aqui, para esclarecer, trazer, né, aquelas demandas que a população também nos cobra como representantes, né, da cidade aqui no Legislativo, sobre vários assuntos relacionados a esse enfrentamento da Covid em Foz do Iguaçu. A saúde, presidente, acho que depois o senhor vai detalhar aí, o Pavão, inclusive, falou que todos os esforços, todos os profissionais de Foz do Iguaçu estão, né, trabalhando nesse sentido aí,
de combate ao Covid estão participando. E nós aqui, nós temos um instrumento que é o requerimento, né? A busca de informações, que é um documento que traz informações que precisa, busca informação e no retorno precisa trazer informações muito detalhadas, técnicas, e isso tira o tempo aí, de repente, até do atendimento. Então, eu quero lembrar aqui de todos os profissionais da saúde, nós sabemos que esses profissionais estão sobrecarregados. Falamos hoje, inclusive, antes da nossa sessão aqui, presidente, falava com a vereadora Anice e com o corpo aqui de profissionais aqui da casa sobre essa sobrecarga da saúde mental desses profissionais. Neste momento, nós vimos aí alguns vídeos, profissionais, inclusive, estão falando aí nas mídias sociais, pedindo, né, chamando a população para o distanciamento, o isolamento quando necessário, aí, o uso de máscaras. Então, nós estamos também preocupados com esses profissionais, vai aqui a solidariedade dessa casa, eu acredito que falo em nome dos demais vereadores, nós sabemos do esforço, da entrega desse trabalho no limite, né? Então, essa é uma grande preocupação das doenças que estão acometendo, não só também os profissionais da saúde, como boa parte da população. Nós tivemos uma outra reunião aqui também pelo virtual, né, pelo Zoom, e eu buscava aqui informações do Sérgio, que é o diretor-geral do hospital, a respeito das informações que são repassadas à família, justamente nesse intuito, né, da preocupação, porque do Pavan também pode participar aqui falando a respeito da informação que precisa chegar para a população, mas que também me adiantava na outra reunião, Sérgio, dizendo justamente da dificuldade em transmitir essa informação, porque o quadro clínico ele muda muito rapidamente, e só quem poderia repassar essa informação, né, principalmente do paciente que está nas UTIs, internado nas UTIs, do médico. Como é que está essa situação? Se nós conseguimos avançar no sentido de melhorar essa comunicação com a população e o que nós podemos também aqui contribuir como legisladores aqui nesse sentido, diretor? A gente conseguiu melhorar, avançar um pouco, eu sei que foi muito transparente, essa é a nossa dificuldade atual, né? Ainda é uma dificuldade atual devido ao volume. Nós conseguimos implantar também já na UPA videochamadas aí para as famílias. As UTIs, a gente tem conseguido repassar as informações. Nós temos dificuldade em repassar a informação em um setor do hospital, que é o pronto-socorro respiratório. O pronto-socorro respiratório tem um volume de pacientes graves muito grande. Então, chega a SAMU a todo momento, com o paciente já quase parada, né? Então, a equipe médica e de enfermagem tem que correr para estabilizar esses pacientes. Então, esse é um setor que nós temos mais dificuldades. Nos outros, está mais tranquilo em relação a isso. Mas ainda no pronto-socorro respiratório, a gente tem uma certa dificuldade. Bom. Que Galhardo, aqui na UPA Morumbi, nós adotamos desde os primeiros dias de trabalho o uso de um tablet, né? Então, a gente orienta as famílias que têm os seus entes aqui internados a fazer o contato pelo número do WhatsApp da unidade. E a gente, obviamente, que a gente também não consegue que o médico passe as informações para a família. É muito difícil essa situação, até porque o médico está muito envolvido com o paciente, principalmente o paciente grave. Então, o que a gente faz? A gente tem a gerente assistencial, que é a enfermeira, que é a Carolina Piachak, e tem o Saulo, que é o supervisor de enfermagem. Eles se revezam de domingo a domingo. Cada um deles faz na parte da manhã, inicia por volta das 10 horas da manhã, para todos os familiares. A gente faz videochamada para aqueles que querem a videochamada. Alguns não querem pela situação do paciente estar entubado e tudo mais, a gente respeita. E a gente passa todas as informações da evolução do quadro do paciente durante até a última videochamada que ocorreu.
né? E aí, caso for uma situação muito difícil de ser repassada ou dúvida, a gente tenta chamar o médico naquele momento para esclarecer melhor a família. Tem dado certo, algumas pessoas queixam, principalmente nas redes sociais, que não conseguem, mas aí a gente vai verificar, esse paciente chegou no final do dia, e etc., mas a gente ainda está tendo aí, não é o melhor, mas é o que a gente consegue fazer, e a gente está tendo um retorno bom das famílias quando são acionadas para essas informações. Essa é a nossa preocupação, presidente, em relação justamente a isso, né? As pessoas também nos alcançam pelo aplicativo, pelo WhatsApp, falando justamente disso também, dessa questão da informação. Da UPA, inclusive, né, eu já presenciei, realmente o pessoal passa a mensagem, né, do acompanhamento. Então, nós precisamos, nesse sentido aí, ampliando essa discussão a respeito dessas demandas que chegam até a gente aqui, e eu quero agradecer aqui ao Sérgio, porque desde aquela última transmissão aqui, a última participação no Zoom aqui, já, né, avançamos nesse sentido aí da comunicação, e eu falava aqui, presidente, da saúde mental, né, dos profissionais da população, imaginando e me colocando, eu acho que essa é a questão, né, da gente, nesse momento aqui, está sempre nos colocando no lugar, a empatia, né, no lugar das pessoas que têm familiares, né, internados. Então, eu me coloco nessa situação e, claro, né, por isso a gente fica nessa busca pela informação, mas sabemos também, né, desses profissionais dedicados, sabemos que realmente o pessoal, os profissionais aqui de Foz do Iguaçu têm se dedicado muito nesse enfrentamento aí da Covid-19. Inscrito, obrigado, vereador. Próximo inscrito, tem mais alguém? Maninho, acho que sou eu. Eu voltei Sim, a pedir presidente. a palavra porque entrou um internauta aqui que nos acompanha nas redes sociais, questionando exatamente o que eu havia perguntado no início. Eu acho que talvez não tenha ficado mais claro a possibilidade ou não. Acho que é mais para a Elaine aí a questão da possibilidade dos exames domiciliares, para evitar que as pessoas vá nas unidades e evitando com isso a circulação, né? Que é o que, em tese, a maior contaminação é a nossa circulação mesmo. E aí eu não sei se o Sérgio conseguiu responder, a Elaine, essa possibilidade, né? Porque só o fato de atender nas unidades, um espaço especial com direcionamento do Covid, eu acho que já ajuda a redução da circulação, porque fica mais próximo das suas casas. Porém, contudo, acreditamos, é a questão do internauta aqui, de que, mesmo assim, ainda há uma circulação. Teremos pernas para isso, para essa possibilidade? Existe? O que pode ser dito por... Acho que para a Elaine, né? Elaine, esses exames é com o hospital, tá? Não entendi. É sobre os exames coletar na casa, isso? Cortou um pouco quando você falou. Na verdade, a questão é se não é possível coletar, não fazer o exame nas casas, mas fazer a coleta nas residências, para levar e fazer o exame. Essa então, questão. Assim, não há possibilidade disso. A circulação não há possibilidade de fazer o RT-PCR nas casas das pessoas, tá? Porque o exame ele precisa ser armazenado, inclusive em geladeira, tá? E tem um tempo para chegar no laboratório e ser previamente processado, porque senão corre-se o risco de não ser uma amostra confiável para soltar o exame depois, tá? Então, em nenhum momento a gente vai ver nas casas, até o pessoal faz, às vezes, pontos de coleta específicos justamente por isso. Tem a técnica adequada, tá? Tem um método que tem que ser muito bem preciso, o armazenamento e o processamento prévio, antes de chegar no laboratório. Então, se nós não tivermos segurança nisso, nós temos risco de soltar muitos exames aí falsos, negativos, entendeu? Onde nós não teríamos segurança no resultado dos exames. Então, não há possibilidade de descentralizar a coleta.
tem que ser num local específico, tá? Para que a gente possa fazer. Pode haver variação de temperatura e isso altera o resultado? Seria isso? Altera o resultado. Ok, entendi. Então, é um esclarecimento. Presidente, eu gostaria só de aproveitar também para reforçar que, apesar da coleta estar sendo lá, o que a população precisa estar bem orientada é de seguir as orientações do isolamento, distanciamento, uso de máscara, né? Porque é isso que vai realmente fazer com que diminua a circulação do vírus, né? Então, a gente fez a ampliação do acesso para que o usuário, o paciente, né, a população tenha o atendimento do profissional habilitado, profissional de saúde, que esse profissional de saúde consiga fazer essa avaliação, né, do estado de saúde do usuário, da população, e consiga fazer efetivamente sensibilizar a população da importância do isolamento, porque é só assim para a gente conseguir realmente que diminua, né, essa transmissão. Presidente, gostaria também de fazer uma complementação aí da fala da Elaine e do Sérgio. E o que a Elaine falou é um fato, né? Às vezes a gente entende a dúvida da população e sempre opinar para tentar melhorar aí os esforços em relação a lidar com a pandemia, mas de fato a gente vem há mais de um ano falando que use máscara, se mantenha distante, que é isso que vai diminuir a transmissão do vírus. É evidente que a gente está enfrentando uma nova variante do vírus que tem uma capacidade de transmissão muito maior do que tinha a outra. E mesmo que a gente conseguisse fazer uma coleta em residência, nada adianta se esse suspeito ficar em casa sem máscara, porque as contaminações estão ocorrendo em casa. Então, se a gente conseguir ter a consciência de que mesmo que eu vá para uma unidade fazer a coleta, eu vou de máscara, eu só vou tirar minha máscara na hora da coleta, eu vou retornar para o meu ambiente, vou esperar o resultado sair, não vou ficar tendo contato com demais pessoas, essa transmissão já seria diminuída. Então, a gente não pode perder, e a gente precisa reforçar para a população, que a primícia dessa doença é a capacidade que ela tem de transmissão. E a única maneira que nós temos aqui de tentar diminuir essa transmissão e menos pessoas ficarem doentes, não ficar muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, é utilizando a máscara, é utilizando o distanciamento e as medidas aí de higiene, que são o álcool em gel e etc. Ok, obrigado, Pavan. Eu quero, mais uma vez, só para completar aqui, enaltecer o profissional de saúde pelo esforço que tem sido feito. A gente sabe da estafa já agonizando para muitos profissionais, né? E que tem tido um esforço enorme, toda a equipe da vigilância, do hospital, das unidades, né? Mas que ainda bem que são perseverantes, né? E continuam na batalha em prol da vida humana. Obrigado. Maninho. Mais alguns vereadores? Quem mais vai falar? Não? Não, fechou. Sol? Não, né, presidente? O meu questionamento, o Alex já fez lá do Padre Hitro lá, e eu acho que nós precisamos melhorar aquela unidade lá. Mas o Alex já fez o questionamento e já foi respondido. Estou satisfeito, presidente. Bom, presidente, vamos fazer... Presidente, está cortando a sua fala, presidente. Está chegando... Ok, Maninho, tu pode prosseguir aí na sua fala final. Quero, assim, já finalizando a minha parte, agradecendo o Sérgio, a Elaine e o Pavan pela disposição, esse modelo de conversa. Sérgio, aos três aí, gostaríamos, isso, em nome de todos os vereadores, que a gente possa prosseguir. Toda semana a gente tem um panorama disso, seria importante, inclusive, porque os vereadores são o para-choque do povo, chega a informação mais para eles, são os que mais são cobrados, Sérgio. E ele tendo a informação de vocês, a população também vai ter mais tranquilo com essas informações. Então, se a gente puder humanizar mais essas informações, essa é apenas uma forma, tem outras também.
Mas isso ajuda muito e diminui, inclusive, a pressão que a população tem sobre os profissionais de saúde. E às vezes não é porque não está errado ou está certo, nem é isso, é falta de informação mais completa e a explicação do porquê disso, porquê daquilo. Isso é que baliza e dá uma tranquilizada na pressão que vem para nós, vereadores, e por conta disso, da população que reclama. Obrigado, Sérgio, obrigado ao Maninho aí. Parabéns. Posso mais um minuto? Só para concluir? Fica à vontade, Sérgio. Pode. Para esclarecer aos vereadores, nós temos hoje 2 pacientes entubados na UPA, outros municípios chegam a ter 30, 40 pacientes entubados nas UPAs. Então, para nós, isso mostra o esforço que a gente está fazendo. Mas uma dúvida que aparece sempre, que vão buscar os vereadores, é pacientes que falam que estão aguardando vagas de UTI dentro do hospital municipal. Nós criamos aqui as enfermarias de suporte avançado à vida, tá? No pronto-socorro, na UCE e outros setores do hospital, nós temos hoje 140 ventiladores pulmonares entre o hospital inteiro. Então, nós temos o quê? Pacientes entubados nesses leitos de suporte avançado de vida. E a gestão desses leitos é questão da equipe técnica. Então, nós temos níveis diferentes de pacientes de UTI, tá? Para poder atender a todos e não deixar nas UPAs. Então, às vezes, a pessoa está no pronto-socorro e ela acha que não está num leito, ela está guardando vaga para um leito de UTI, mas esses leitos de UTI são 70 habilitados pelo Ministério, tá? Mas nós temos mais 30 leitos com o mesmo critério de UTI dentro do hospital, onde as pessoas elas estão sendo assistidas, tá? Então, aparece muita dúvida. E a gente vai mudando os pacientes, ou transferindo os pacientes de acordo com a sua gravidade e complexidade. Então, a gente criou vários leitos desses, por isso que em Foz jamais faltou ventilador pulmonar e jamais faltou assistência, né? E estamos com apenas hoje 2 pacientes nas UPAs aguardando entubados para vir para o hospital. Então, quando questionarem, ou questionarem vocês, esse é o que tem de fato acontecido. A paciente está entubada no pronto-socorro? Tá. Mas o pronto-socorro respiratório nosso tem médico 24 horas, fisioterapeuta 24 horas, enfermeiro 24 horas, um funcionário para cada 2 leitos, tem ventilador pulmonar, tem monitor, né? Tem toda a estrutura de uma UTI. Então, esses setores, apesar de a gente não chamar de UTI, ele detém de uma estrutura de UTI, tá? Tanto do ponto de vista médico, de enfermagem e de equipamentos, tá? É óbvio que se ele piorar ou agravar, ele vai para o outro setor da UTI, né? Que daí é de maior complexidade. Então, a gente pegou, inclusive fomos muito bem elogiados pelo governo do estado, do Nível Central, quando esteve aqui, porque a gente tem essa oportunidade de ter níveis de complexidades diferentes dentro do hospital para leitos com pacientes entubados, tá? E a gente vai fazendo a gestão desses 103 leitos daí entubados, tá? Onde a gente vai fazendo a gestão de acordo com a complexidade de cada paciente, tá? E não é porque ele não está numa UTI que ele não detém de um respirador, um monitor ou de uma assistência qualificada. Sérgio, antes de a gente caminhar para o presidente da NEI para encerramento, uma pergunta para você. Estão fazendo reuniões do Comitê de Gestão de Crise sobre o Covid? A equipe está se reunindo? Nós temos duas equipes, uma da prefeitura, né, que se reúne quando tem as demandas, as necessidades, mas nós temos um gabinete de crise dentro do hospital municipal para tratar das questões do hospital e das UPAs, tá? O nosso gabinete de crise do hospital se reúne diariamente, porque a situação muda muito rápido de um dia para o outro. Tá? E essa da prefeitura... O outro, vocês estão se reunindo de quantos em quantos dias? É uma vez por semana. Essa semana vocês já se reuniram? Essa semana ainda não. Obrigado. É isso aí. Mais alguém? Alguma pergunta? Maninho, a última questão aqui, que, na verdade, um fato, uma informação que chegou hoje para mim aqui, que estava tentando levantar, mas eu vou adiantar, para que ver se o Sérgio ou o pessoal aí, o Pavan, tem essa informação. No cadastro dos contaminados, aquela questão de por onde passou, por onde pegou,
que tem o corredor da contaminação. Você tem essa informação com precisão? Isso está no diagnóstico, no momento da entrevista com um contaminado ou possível contaminado? Tem isso, inclusive a nacionalidade. Por que quer dizer isso? Me chegou a informação hoje de que existe a determinação do governo federal para os venezuelanos e outras nacionalidades que não tenham, que entraram clandestinamente, eles têm 60 dias para sair do Brasil. E a única porta de saída, em especial os venezuelanos, que são o maior número, entraram lá pelo Amazonas, e que estão invadindo o Brasil inteiro, né? E eles estão sendo notificados para sair do país. E estão vencendo esses 60 dias. Como a única fronteira aberta, por determinação do governo federal, é Foz do Iguaçu, eles estão vindo, essa informação que chegou ontem, hoje eu confirmei com outra pessoa, estou marcando com a Polícia Federal ali na ponte, uma reunião para a gente ver se eles têm essa informação, se procede alguma coisa ou não, mas só para a gente já levantar aqui. Que é o seguinte, que esses venezuelanos ou outros estrangeiros estão vindo para Foz para dar a saída, então eles carimbam ali a saída na Polícia Federal, dá meia volta na ponte e retornam. E aí, o Brasil não tem como recusar o retorno em função da questão humanitária, né? E a preocupação é que se isso realmente proceda ou não, e dá em torno a estatística que se fala, não sei se é exagero ou não, estou falando aqui tudo empiricamente, por enquanto, em torno de 150 desses estrangeiros por dia. E que eles acabam ficando aqui por Foz do Iguaçu. Isso, eles dão uma meia volta na ponte e voltam e acabam entrando na cidade e ficam por aí, porque eles têm que esperar mais 60 dias para carimbar de novo, para poder dar saída para não ser deportado como clandestino. Mais ou menos isso é o que foi me informado, eu estou ainda me aprofundando nessa questão. Então, por isso que eu estou fazendo esse questionamento, Sérgio, o Elaine, o Pavan, quem poderia responder isso, se nós temos um controle disso. Qual a preocupação? É que esses irmãos estrangeiros podem estar trazendo dos grandes centros do Brasil, de outras cidades, novas cepas para cá, para aumentar a contaminação, e isso pode ainda agravar um pouco mais. Eu não sei se vocês tinham essa informação. Pode me responder? Olha, Ney, eu não sei te dizer, porque, na verdade, nós somos, como o SUS é universal, todo mundo tem acesso à saúde. Então, a gente recebe nas portas abertas, nossa, pessoal de tudo que natureza, né? Estrangeiros, moradores de rua, de abrigos, enfim, de tudo que espécie. E a gente não tem como negar atendimento, né? Então, e muita gente dá o interesse do Brasil, aquela velha problemática que nós temos sempre. Tá? Eu vou aproveitar a minha fala para todos os vereadores e vereadoras, que é o seguinte: tem um dado muito importante que eu preciso trazer para vocês. Na UPA e no hospital, só tem um paciente pedindo vaga acima de 75 anos. Tá? Todos os outros são abaixo de 75 anos. Por que eu estou dizendo isso? Isso já pode ser efeito da vacina. Tá? Porque acima de 75 anos já foram vacinados. Veja que nós tínhamos uma grande procura por idosos, e nos últimos 5, 6 dias para cá, a maioria que pede vaga é abaixo de 50 anos, mas até os 75. Nós temos apenas hoje uma pessoa na UPA acima de 75 anos pedindo vaga para o hospital. Então, a importância da vacinação, né? Eu acho que essa campanha aí dos vereadores seria muito importante, a gente apoiar o prefeito a conseguir mais vacinas, porque nós somos de fronteira, a gente é diferenciado e cada um tem aí seu deputado federal, talvez, né? Alguém com uma ligação para nos ajudar, porque, de fato, a vacina faz diminuir os internamentos hospitalares. Exemplo disso é a UPA, que não tem ninguém hoje, apenas uma pessoa pedindo vaga acima de 75 anos, tá? Então, acho que se a gente tiver aí, por conta dessa migração, eu fiz esse gancho por conta disso que você falou, tá? Essa migração de fonte, de pessoas, esse trânsito de pessoas,
Só tem um jeito de a gente vencer isso, que Foz do Iguaçu é diferente de todos. Vacinar o maior número de pessoas e, se possível, né, o governo federal deveria vacinar os brasileiros que moram no Paraguai, com as mesmas faixas etárias e critérios daqui, sabe? Para que, quanto mais vacinados eles tivessem, menor vai ser o índice de internamento hospitalar. Isso com certeza já está demonstrado ultimamente pelos dados da própria UPA que pede vaga para a gente. Ok. Mais algum vereador? Ok. Ney, Então, podemos falar, Maninho. Tá ruim o contato meu com você aí, não tá chegando, mas enfim, vamos encaminhar ao final, né, Ney? Acho que foi bastante importante a explicação. Quero agradecer a presença da Elaine, a presença do Adriano, né, e do Sérgio, que foram bastante importantes nessa participação hoje, tá? Agradecer também aos demais vereadores, agradecer ao Ney Patrício, agradecer ao vereador Alex, que também nos assinaram conosco esse requerimento para essa informação das farmácias, que nós vamos estar nos próximos dias aí encaminhando alguma outra documentação para essas farmácias, para que a gente possa ter conhecimento efetivo do que realmente eles estão fazendo. Eu acredito que eles têm que ter, presidente e demais vereadores, uma responsabilidade maior nesse caso, quando tem esse exame em mãos, para que sejam encaminhados aos profissionais, porque é como os profissionais aí estão falando, o Adriano sempre vem batendo nessa tecla, que é o entendimento da população, da gravidade, e que ele tem que sair, sim, desse local e ir diretamente aos profissionais para que possa ser medicado e não sair, sim, com uma série de medicamentos na mão, né, numa sacolinha, e depois que agrava, eles não retornam à farmácia. Onde eles vão? Vão lá nos profissionais, aí sim a coisa, de repente, já está bastante avançada, tá? Então, mais uma vez, agradecer, presidente, essa oportunidade que deu à Comissão de Saúde, para que, num todo, a gente pudesse estar discutindo com essas pessoas aí, que foi bastante importante. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez pela participação. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado a todos os vereadores, obrigado aí. Quem pediu, por favor? Não. Obrigado, então, pela participação de todos. Nós vamos encerrar essa reunião e informar a todos que foi gravada e transmitida nas redes sociais aí, como se fosse uma sessão normal. Fechado, gente? Obrigado aí aos profissionais de saúde. Obrigado a você pela oportunidade. Nessa luta em defesa da vida. Obrigado. Amém. Alô.